Boa noite a todos. Com a graça de Deus e de Jesus, hoje nós temos o nosso companheirinho querido da casa, que vai começar a palestra para nós. Vai nos presentear com o Evangelho hoje. Maravilha. Boa noite a todos e a todas. Tudo bem? Olha, é um motivo de muita honra e Você vai gratidão. tirar a máscara? Pode tirar. Tá? É melhor, né? Para a pessoa compreender. Distante de todo mundo, então acho que dá para. Motivo de muita honra e gratidão estar aqui agora. Honra por alguns motivos. Primeiramente, porque nessa casa aqui foi onde eu conheci a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Espiritismo. Segundo motivo, porque minha mãe foi quem me introduziu nesse universo de esclarecimento e ela está aqui presente. Terceiro motivo, porque minha esposa está aqui com as minhas filhas e é o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje. Além disso, uma honra também, porque além de padroeira do Brasil, o Dia das Crianças. Então, Márcio Messias que ainda falou que vai aceitar aqui só para ver de perto. Na verdade é que ele tem que passar o slide, né? Opa? Gente, eu não falei o nome dele, né? Quando é amigo assim querido, a gente me fala, Daniel Oshiro, nosso querido companheiro da casa. É verdade. Então, por esses motivos é uma honra muito grande e uma gratidão maior ainda, porque todos nós aqui estamos servindo. Aquele que fala normalmente mais aprende, porque ele está reafirmando aquele pouco que ele conhece. Então estamos todos nós aqui na condição de servir, enquanto outras pessoas, infelizmente, estão mais precisando ser servidos. E o tema de hoje que eu trouxe para compartilhar com vocês é a importância das crianças em nossa reforma íntima, então famosa reforma íntima, conhecida de nós espíritas, né? Então, para que a gente possa entender, é verdade, para que a gente possa começar, tem uma passagem que diz: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Uma passagem de Marcos. Tem um videozinho que vai ilustrar melhor o que Jesus quis dizer nessa passagem. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele.
Então, nessa passagem, Jesus, o apóstolo, não queriam que as crianças acessassem Jesus, porque ele estava cansado, enfim, de diversos trabalhos ali, mas ele teve essa postura. E tem diversas interpretações que nós podemos ter para isso. É importante a gente entender o seguinte: como é uma criança nesse contexto? Por que Jesus considerou as crianças, e tem tantas outras passagens que falam das crianças de uma forma tão relevante para nós, enquanto buscadores, estudantes do Evangelho? Por algumas razões. Primeiro, crente no que seu pai diz. As crianças, elas acreditam em tudo que os pais dizem, e particularmente o que os pais não dizem, mas aquilo que os pais fazem. Eles observam, eles olham, eles são muito mais espertos do que nós imaginamos, e eles absorvem aquilo com 100% de profundidade, assim como devemos ser também. São dispostas a aprender. Olha, qual é a criança que a gente não fala, vem cá, você sabe como funciona isso? E a criança já começa a querer saber do que se trata aquele assunto. Assim, Jesus, esperava de todos, e Deus espera de todos nós, que sejamos pessoas dispostas a aprender. Uma criança faz em média de 5 a 12 anos, mais de 400 perguntas por semana. Ou seja, é uma máquina de querer aprender, Não tem medo de ser quem eles são. Em casa a gente tem duas crianças, a Bia que está dormindo aqui, e a Gabi que está por aí em algum cantinho, daqui a pouco está dormindo também, e a gente já nota as diferenças nas personalidades. Antigamente, vamos colocar antigamente, 60 anos atrás, 50 anos atrás, não se tinha informação sobre educação, sobre a pedagogia de forma tão aberta. Hoje, se você tentar educar duas crianças da mesma forma, você vai prejudicar uma, porque elas já nascem com a sua personalidade distinta, e a personalidade distinta já são as características do próprio espírito encarnado. Ele já traz os seus traços morais na criança. Por isso nós precisamos deixá-los ser quem eles são e estudarmos. Quem é pai, avó, tio, enfim, que você tem algum contato com criança, é um grande desafio, porque eles cada vez têm personalidade mais aguçadas, e nós precisamos saber e permitir que eles sejam quem eles são. Tem uma alegria pura. Olha, é uma delícia, Hoje foi o dia das crianças, a gente saiu para passear um pouquinho, para brincar, a gente viu outras crianças. Você vê que são pequenos gestos, pequenas atitudes, eles têm uma alegria assim gostosa só de você ficar olhando, porque eles estão ali tão íntegros naquilo, tão dedicados, são tão verdadeiros naquilo que eles estão fazendo, que é prazeroso em olhar. E isso que Deus espera de nós também, que nós estejamos fazendo aquilo que toca os nossos corações. Infelizmente não é o que a gente vê na nossa sociedade, A gente vê todo mundo correndo atrás de pagar as contas, das condições que dá, do jeito que dá, mas sem olhar para si, sem olhar se aquilo realmente é o que te traz mais alegria e leveza, e a gente acaba ficando preso a um aspecto materialista, Cada um dentro daquilo que acredita, mas quando o esforço é maior do que o seu bem-estar, devemos refletir. Então as crianças não têm isso, não têm essa alegria pura. E o mais importante de todos, a autoconfiança. A criança é dotada de uma autoconfiança sensacional. Nós nascemos com 2 medos básicos, mas fora isso, nós somos corajosos para tudo. Tudo que nós aqui adultos temos medos hoje, seja de trocar de emprego, seja de se dedicar mais na religião, de buscar se aperfeiçoar no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua saúde, seja o que for, que a gente não tem coragem para fazer, foi construído em nós, não é parte de nós. Nós temos a condição natural de sermos corajosos, de ter uma alta confiança, que nada mais é do que a fé. A fé não é uma condição religiosa, é uma condição individual do indivíduo, do ser humano. Todos nós temos fé, toda criança tem fé, ela já nasce com isso dentro dela. E é isso que Jesus, naquela passagem, queria dizer para nós. Por isso que ele cita tanto as crianças. Bom, e o que tudo isso tem a ver com a tal da reforma íntima,
Reforma íntima, às vezes, pode ser que alguém não seja tão presente na doutrina espírita, ou tenha ouvido de outras formas. A reforma íntima é aquela busca por você ser um espírito melhor, porque aqui nós somos um espírito encarnado, né? Não somos um encarnado que tem um espírito. Então, como que a gente faz para ter essa busca contra isso? A gente nunca vai chegar no fim da reforma íntima. Essa é uma grande verdade. A reforma íntima é um processo constante. Enquanto estivermos vivos respirando, temos que estar buscando a reforma íntima, né? Às vezes a gente se pega assim, agora eu vou buscar minha reforma íntima, mas é uma força de expressão, porque isso deveria ser o tempo todo, para todos nós, em qualquer idade, a todo momento. E o que a gente precisa refletir sobre isso? Na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E a resposta é: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Olha a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto tios, avós e o que quer que seja que sejamos, de crianças que nós influenciamos. Não precisa ser necessariamente pais, veja, encarregados da sua educação. Quantas avós cuidaram de crianças, tias, primos, até irmãos mais velhos? Então, se somos encarregados dessa educação, naturalmente, mesmo que a gente não seja pai e mãe, há uma relação até de outras existências. Nós precisamos considerar isso. Então, aqui é o grande ponto para a nossa reflexão de hoje. Porque a partir dessa responsabilidade, nós também temos que entender que nós temos uma oportunidade. Toda responsabilidade é uma oportunidade. Mas como é que nós vemos normalmente? Responsabilidade é um fardo, é um peso, é mais um trabalho, já tem tantas coisas, mais uma responsabilidade. Caramba, eu estou pronto, pode passar mais um desafio para mim, mais uma coisa, poxa Deus, mas tanto, né? Dizem que as missões mais difíceis, Deus escolhe lá a passagem misturada aí com outras, né? Seus melhores soldados. E caramba, mas não precisa mandar tanta missão assim para nós, né? Por que a gente sofre? Porque a gente não enxerga isso como uma oportunidade. E eu quero que vocês tenham uma reflexão hoje sobre dois pontos de vista dessa reforma íntima e a relação com as crianças. Primeiro, enquanto ex-criança, né? Porque todos os adultos aqui que somos, ou quase adultos, como a gente que está ali, já é uma quase adulta, enquanto ex-criança, quais são as oportunidades e responsabilidades que nós temos como adulto? E enquanto pais, alguns de nós aqui tiveram a oportunidade, a condição, ou o desafio, a responsabilidade de ser pai, né? Ou ser até um responsável por alguma criança. E vamos entender o seguinte: primeiro, nesse aspecto aqui, enquanto ex-criança, todos nós temos um grande objetivo aqui a ser alcançado. Alguns chamam de propósito, outros chamam de missão de vida, cada um vai dar o seu nome. O ponto é, cara, tem alguma coisa que eu preciso alcançar nessa vida. Aí alguns vão ser responsáveis por parentes, outros vão fazer projetos sociais, outros vão trabalhar em lugares diversos. Mas qual é a nossa clareza sobre isso? O quanto nós, enquanto ex-criança, estamos aptos para cumprir isso? E aí vem o grande ponto: todos nós aqui não estamos fazendo tudo o que nós podemos, sem exceção, né? Até porque se todos nós conseguimos fazer tudo o que poderíamos ou que desejaríamos, talvez já tivéssemos desencarnado, porque não teria uma necessidade, a menos que fosse do nosso desejo, né, de permanecer aqui na Terra aprendendo. E nós temos essas limitações enquanto ex-crianças, e essas limitações nos foram impostas até um certo momento. Nos foram impostas pelos nossos pais, ou pela ausência dos nossos pais, e pelo ambiente que a gente cresceu. Como vocês viram ali, né? Até a primeira infância, a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto educador. E algumas passagens espíritas citam que as crianças, elas têm uma proteção espiritual até seus 7 anos.
depois dos seus 7 anos, elas não têm uma proteção tão elevada. Por isso a importância do evangelho lar em quem tem criança, desde cedo. Então as crianças já podem ser sondadas, podem ser prejudicadas nesse sentido se o lar não é abastecido de uma palavra de luz. E o que nós não conseguimos viver hoje? O que nós estamos sofrendo hoje? Tirando as condições físicas, quer dizer, até mesmo boa parte das nossas condições físicas, muitas delas nós causamos pela desatenção com a saúde, com a alimentação, com os bons hábitos, né? O Divaldo ele fala muito isso, sobre a importância de você cuidar do instrumento que Deus nos deu, que é o nosso corpo. E às vezes a gente, por falta de instrução lá atrás, na nossa adolescência, fase infantil, a gente hoje tem uma série de hábitos que a gente nem para pensar. Por que você faz assim? Eu faço assim porque é assim que se faz. Eu como isso porque é isso que se come. A gente nem reflete. E não fazer esse exercício nos deixa nessa condição de ex-crianças limitadas. Porque todos nós somos ex-crianças aqui na condição encarnada, né? Então, o ponto que eu quero deixar para vocês nesse aspecto é o seguinte: listem mentalmente 3 pontos que vocês gostariam de se tornar melhores, caso Deus chegasse agora ao término dessa conversa nossa aqui e lhes dissesse: olha, você tem mais 30 dias de vida. São 30 dias, não são 29, não são 31, são 30 dias de vida. O que você pode fazer nesses 30 dias de vida? Vou te ajudar. Deixa eu te mostrar um pouquinho do que você já sabe, já está dentro de você, você já tem consciência, mas você, por alguma razão, não gosta de ficar olhando muito. Que seria a sua responsabilidade, o seu propósito. Vem cá, deixa eu te mostrar um filminho. E te passo um filminho. E você vê aquilo ali compreendendo: meu Deus, eu devia fazer tudo aquilo, mas agora eu só tenho 30 dias. Pensem rapidamente por alguns segundos. Quais seriam as 3 coisas que vocês dariam um jeito de fazer nesses 30 dias para saírem melhor para o outro lado, ou para partirem de fato a nossa casa eterna nas melhores condições? Pense. 3 coisas. De qualquer cunho. Pois bem, olha só, não sei quais são essas 3 coisas, e nem me importa saber quais são essas 3 coisas, mas uma coisa eu tenho certeza: essas 3 coisas que vocês gostariam de fazer, se de fato vocês tivessem, se todos nós tivéssemos apenas 30 dias, essas 3 coisas vocês já perceberam, pelo menos a primeira que deu tempo de refletir, que depende única e exclusivamente de vocês. Depende única e exclusivamente de nós. Depende única e exclusivamente da nossa atitude. Depende única e exclusivamente do nosso posicionamento, da nossa coragem, da nossa fé, da nossa vontade de querer melhorar, da nossa capacidade de gerenciar o nosso orgulho, que fica dizendo: para que isso? Será que é só você que tem lá a dizer isso? Será que é só você que tem que se submeter a isso, fazer aquilo? E aquele orgulho fica ali puxando a gente, e a gente não consegue mudar essas condições. E se tivéssemos 30 dias de fato, a gente daria um jeito. Mas por que esperar a nossa reta final se a gente pode fazer hoje? Se a gente pode começar agora? Essa é uma condição, enquanto ex-criança que somos, que é uma consequência de como fomos formados, porém, depois da nossa fase adulta, é nossa responsabilidade permanecer ou mudar. E isso é a magia do Espiritismo, o tal do livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Agora vocês estão encurralados, porque agora vocês estão conscientes disso, fizeram essa reflexão, não tem mais para onde fugir, não tem mais como desver agora, porque vocês já enxergaram esses 3 pontos, pelo menos um, deu para ver na expressão de vocês que vocês enxergaram. Agora vocês vão precisar atuar em cima deles. Essa é a magia, não digo só do Espiritismo, não, do Kardecismo, eu acho de todas as religiões.
de você parar para refletir num processo que não precisa ser pela dor. Por que procurar a casa espírita ou qualquer outra casa religiosa na dor? Por quê? Por que não no processo de amor, de vontade própria, de querer ser melhor? Porque nós lá atrás fomos condicionados a não prestar atenção nisso. Faz parte do processo evolutivo nosso, mas não é uma obrigação, é voluntário. Isso é o nosso livre-arbítrio. Portanto, qual ex-criança que vocês querem ser ao partir dessa jornada? Qual ex-criança que eu quero ser para minha esposa, para as minhas filhas, para os meus pais? Qual ex-criança eu quero ser para Deus? Depende de mim, basta eu fazer. Uma segunda reflexão é enquanto pais. A reforma íntima, ela nos traz uma necessidade muito grande da gente dar atenção naquilo que é relevante. Esses dias eu falei alguma coisa com alguém em algum lugar e eu disse assim: nós temos uma facilidade muito grande de prestar atenção e gastar energia naquilo que é trivial, e nós temos uma grande dificuldade de dar atenção no que é essencial. O essencial à alma, o essencial ao nosso bem-estar. A maior parte de nós aqui, a maior parte de nós são dados científicos dispostos aí abertamente. A maior parte de nós se doa muito mais para os outros do que para nós. Vocês podem me perguntar: mas não é um contrassenso com a lei da caridade? Fora da caridade não há salvação? Sim, fora da caridade não há salvação. Mas antes de ser caridoso, antes de amar o próximo, ame o próximo como a ti mesmo. Será que a gente consegue ter um bom nível de amor com as pessoas se a gente não tem um bom nível de amor conosco? Se a gente não consegue olhar para nós e respeitar a nós mesmos, respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa vontade, respeitar a nossa condição de estar num ambiente que nos faça bem, seja no trabalho, seja no relacionamento. Se a gente não consegue respeitar a nós, como nós vamos amar o próximo? Então essa condição nos faz refletir muito profundamente sobre o que nós queremos enquanto pessoa que busca a reforma íntima. Será que realmente a gente quer? E quando a gente olha para essa linha aqui enquanto pais, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Aqui eu poderia tirar a palavra pais e colocar responsáveis, né? De alguma forma, como está na passagem, porque daria um englobamento mais realista. Todos nós aqui de alguma forma ou auxiliamos, ou estamos auxiliando, ou vamos auxiliar um jovem, uma criança em formação. E qual é a nossa responsabilidade nessa passagem? É de primeiramente estarmos fazendo o nosso melhor, e a partir desse nosso melhor a gente começa a olhar para essas crianças, para esses adolescentes, como pessoas que são frágeis, porque são frágeis espiritualmente, né? Dia das Crianças, a gente vê, é triste, mas é uma verdade, né? As pessoas muito preocupadas em dar os melhores presentes para as crianças. Nossa, e a criança vem feliz da vida, dizendo: olha o meu presente, né? Olha que coisa, olha que eu ganhei. E fica aquela competição que em certas partes há um ponto de ser saudável ali, mas ultrapassa o limite. Você vê aquela disputa, e os pais mais preocupados em dar os melhores presentes, sem se fazer presente da melhor forma. É triste, mas é uma realidade que está acontecendo conosco aqui agora, ou nos nossos próprios lares, ou nos lares que nós frequentamos. E qual é a nossa responsabilidade nisso enquanto pais, enquanto responsáveis, mesmo que indireto, mesmo que eu estou indo na casa de um sobrinho? É dentro da liberdade que me é permitida por aquela pessoa querida convidar uma reflexão e não uma imposição. Sabe aquelas pessoas que chegam na nossa casa, ou que a gente vai visitar, ou que a gente se encontra e dizem assim: você tem que fazer isso. Você como mãe está errando, viu? Você devia fazer isso. Às vezes é nossa avó, a nossa mãe, a nossa tia, sabe? As pessoas querem impor.
se ela só fizesse uma mudancinha, só de um acento, ela teria muito mais impacto e influência. Ao invés de dizer, você tem que fazer isso com seus filhos, era só perguntar, o que você pode fazer melhor para os seus filhos nisso? Será que isso que você está fazendo realmente pode ser melhor para ele? Por que você faz isso dessa forma? Você pode me explicar? Gostaria de aprender. Olha só, uma simples pergunta muda totalmente o nosso ponto de vista enquanto pais, enquanto responsáveis das crianças que nós estamos formando, da sociedade que nós estamos formando. Nós somos responsáveis. Sabe aquela coisa quando você vê as crianças próximas naquela festa de família fazendo uma série de coisas mal educadas, desrespeitosas? Você tem duas opções. As duas haverá um preço. Você pode ir lá e se posicionar, ou você pode se omitir. E está tudo bem. Qualquer uma das duas vai ter uma consequência. O fato de você não agir já é uma ação. Sabe, eu não vou falar porque vai chatear. Eu já penso assim, eu não vou falar, mas também não vou ficar tão presente. Vou me distanciando, porque não faz sentido para mim. Se a pessoa nem permite eu contribuir de alguma forma e eu não concordo, é uma violação para mim. Começa a fazer mal para mim. Então, enquanto pais, enquanto responsáveis, será que a gente está preparado? Será que fomos preparados para sermos responsáveis por essa nova geração? Com certeza não. Os dados estão aí. Só para vocês terem uma ideia, de adultos, a depressão é a doença que mais afasta as pessoas do trabalho no mundo. O Brasil é o país número 1 em crise de ansiedade do mundo, sexto em depressão, alguma coisa assim. E logo mais para frente nós teremos casos gravíssimos de suicídio, como é em Japão e alguns outros países por aí fora. Por quê? Porque a gente não está cuidando das nossas criancinhas. Nós estamos deixando eles serem levados por YouTube, TikTok e essas coisas todas. E está tudo bem, tem coisas boas nesses lugares. Mas será que nós estamos olhando? Será que a gente está fazendo assim? Não, eu deixo, mas eu sei que é só aquilo, só para ficar confortável. Basta a gente olhar os adolescentes de 15 a 21 anos próximos de nós. Como que eles estão? Até que ponto cada um de nós vai ter uma responsabilidade? Ou não somos irmãos? Não somos irmãos? Se estamos no mesmo eixo familiar, não temos uma responsabilidade direta e indireta com todos? Não podemos ir lá interferir, mas nós podemos sugerir, nós podemos perguntar, nós podemos convidar para estar na nossa casa, ter um exemplo diferente, um outro ponto de vista. São reflexões que a gente precisa fazer. E o que fazer, entendendo que nós temos essa responsabilidade de formar essas crianças, até mesmo, pessoal, de reformar as crianças que existem em nós. O que a gente pode fazer para isso, ou o que podemos fazer? Bom, o que pudermos, porque como o Santo Inácio Loyola disse, como se tudo dependesse de nós, assim deveríamos pensar. E quando não pudermos mais, confiar em Deus, como se tudo dependesse somente dele. Esse é o grande desafio nosso, porque olha só essa primeira passagem, como se tudo dependesse de nós. Infelizmente, a gente não tem essa habilidade bem desenvolvida. Sabe aquelas 3 coisinhas que cada um levantou? Uns conseguiram uma, outros conseguiram 2? Se você parar para pensar, antes da gente fazer essa pergunta aqui, muito provável você perguntasse assim: o que você gostaria? E você dissesse quaisquer coisas. Quais são as causas disso? Por que isso está assim? Sabe o que ia acontecer? A maior parte de nós, inclusive eu, com certeza absoluta, a gente ia associar isso a eu não tive a oportunidade, eu não recebi essa instrução, eu era muito pequena quando aconteceu isso, o outro fez aquilo para mim. Nós iríamos terceirizar essa responsabilidade. Vocês querem ver pessoas de sucesso? Quando eu digo sucesso, não é financeiro, pessoas felizes, e podem ser pessoas que não têm dinheiro e pessoas que têm muito dinheiro podem ser felizes. Pergunte para elas: quem é o maior responsável por aquilo que você tem na sua vida? As pessoas que são realmente felizes, elas vão dizer: eu. Que problema você tem na sua vida? Diversos. Quem é responsável por eles? Eu. Por que você não muda? Porque eu quis mudá-los. Olha que diferença. Assumir a responsabilidade.
Isso dá leveza para você, porque você não se engana mais. E se você de fato fez o seu melhor, se entregou, se dedicou, colocou todos os seus esforços, fez até o necessário além do que é melhor, a gente ainda tem uma segunda opção. Confie em Deus como se tudo dependesse somente dele. Se a gente parar para pensar no que Inácio Loyola falou para nós aqui, a gente resume tudo da vida. Então a nossa reforma íntima, tudo que a gente não conseguir cumprir para exercê-la, está aqui, nessas duas frases. Garanta, faça o seu melhor. Fez o seu melhor? Tem certeza que você fez o seu melhor ou você fez o possível? Você fez o seu melhor ou você fez o que era necessário? Sabe, são 3 estágios. Eu fiz o possível para ser aquela pessoa, ou para lidar com aquela dificuldade. Não consigo perdoar aquela pessoa. Eu fiz o possível. Está tudo bem. Você fez o possível, você está consciente disso, está bem para você, ok. Não, eu fiz o meu melhor. Você fez um pouquinho a mais, fez o seu melhor. Ok, ótimo. Ou você pode dizer, eu fiz o necessário. E o necessário, quando nós fazemos o necessário, ele é libertador. Ele dá trabalho. Ele não é fácil. A gente sente um desgaste grande. Às vezes leva meses ou até anos para você conseguir cumprir aquilo que você de fato fala, eu vou fazer, custe o que custar. Mas não tem preço que pague. Porque se chegar essa pergunta, em algum momento, e qualquer um de nós, todos nós não estamos livres de partirmos, não sabemos o nosso momento, só cabe a Deus. Quanto mais a gente sabe viver assim, melhor. Se chegar esse momento, nós teremos a leveza de dizer para nós mesmos, porque não é com Deus, porque Deus é dentro de nós, é nossa consciência, é uma conversa interna. Eu fiz o necessário e muitas vezes eu fiz o meu melhor, e algumas vezes eu fiz o possível, mas eu sei que foi o suficiente para aquilo que eu precisava ter feito. E se na falta dessas opções não funcionar, nós ainda temos a Deus. Aqui nós devemos dispensar a nossa confiança, a nossa autoconfiança de criança, seja no que for, seja nas nossas dores de ex-criança, seja nas dores que nós temos para formar as novas crianças. Essa autoconfiança, que nada mais é do que a fé que uma criança tem, é o que todos nós devemos cultivar dia após dia, atitude após atitude em nossas vidas, em nossos ritmos, para sermos pessoas melhores. Por fim, deixo uma reflexão de Chico, onde deixa muito claro, isso aqui para mim até me arrepia de falar. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível, sim, sem sombra de dúvida, é possível para qualquer um de nós começar de novo e fazer um novo fim. Muito obrigado, uma boa noite para todos.